Olá, alunos! Nós estamos nesse final de bimestre e queremos, neste momento, fazer um resgate daqueles conteúdos, daqueles conceitos que são os conceitos basilares, os conceitos mais relevantes que aprendemos durante esse bimestre. Fique comigo e vamos resgatar, então, estes conteúdos tão importantes para a nossa formação acadêmica. Olá, alunos! Após um bimestre de estudos, discorrendo sobre os vários assuntos referentes à educação, buscando os vários teóricos que têm dado contribuições significativas ao processo educativo e à reflexão sobre este processo, agora queremos tomar o pensamento de Pierre Bourdieu como objeto de nossas reflexões e tirarmos deste grande autor, grande sociólogo, aqueles conceitos pertinentes e relevantes para a nossa formação pedagógica. E para isso nós escolhemos a temática no qual é discutido a relação entre a educação e a cultura. Esta cultura enquanto fazer humano, discutir sobre ela, conceituar a cultura não é tarefa simples, visto que este vocábulo está envolvido por uma teia complexa de conceitos, de valores e de percepções do mundo. Mas dentre vários teóricos, vários autores que têm discorrido, têm conceituado sobre a cultura, podemos citar Williams, o qual afirma que cultura seria um conjunto de significações através das quais certa ordem social é comunicada, reproduzida, vivenciada e estudada. Isso mostra que para este autor, cultura é muito mais do que o mero fazer humano. Williams ele consegue compreender que a cultura ela estrutura a sociedade, ela legitima posições sociais, ela ordena o mundo social no qual nós estamos. Nesse aspecto, então, a reflexão sobre a cultura e a importância dela no fazer pedagógico, nos processos educativos, na estrutura educacional, o estudo dessa cultura e a influência que ela tem em todo esse arcabouço, ela se justifica porque a cultura é um elemento importante na sociedade. É um elemento importante na história da humanidade. A cultura é um elemento importante para a análise dos fenômenos sociais e também, igualmente, tem se mostrado igualmente relevante para a problematização de questões de caráter especificamente educacional e pedagógico. Hoje é possível perceber, através dos trabalhos que Bourdieu realizou, de que os processos educativos eles precisam ser problematizados para além das questões de sala de aula. As questões educacionais, elas dizem respeito para além, muito além das questões meramente administrativas, na qual o gestor tem a função de administrar, de gerir as questões da escola. Pelas lentes interpretativas de Bourdieu, é possível perceber que a cultura, o modo do ser humano ver o mundo, a produção material do homem, a produção intelectual do homem interfere diretamente nos processos educativos. A cultura, como fator preponderante, análise das questões educativas, se dá, segundo Hall, não pelo entendimento de que a cultura seja o elemento central, ou que ela ocupe uma posição singular, a mais importante ou de destaque na vivência humana. Não é por isto, não é porque ela é central, mas ela deve fazer parte das reflexões na educação, porque exatamente a cultura ela perpassa todas as construções e relações que o ser humano participa ou experiencia. Tudo que nós somos porque existe uma cultura
que concede a nós seres humanos esse arcabouço teórico, material, simbólico, para que sejamos aquilo que hoje nós somos. Antes de sermos, a cultura já é. Antes de virmos a este mundo, a cultura já existe. E, portanto, na medida em que nós vamos vivendo, nós vamos existindo em sociedade, na família, na igreja, na escola, a cultura repassada e ensinada vai moldando os nossos valores, o nosso caráter, as nossas decisões, o nosso modo de vestir, o nosso modo de nos comportarmos diante de outras pessoas, as nossas escolhas profissionais e assim por diante. E foi dentro desse contexto, no contexto no qual a cultura dirige aquilo que somos e aquilo que fazemos em todas as suas facetas, em todas as suas manifestações, foi nesse contexto de reflexões sobre a educação como atividade humana e as suas mais variadas formas de existir nos espaços sociais e sua relação com a cultura que o sociólogo francês Pierre Bourdieu deu a sua contribuição à educação. Porque é exatamente este nicho ou esta problemática, essa questão foi que Bourdieu se debruçou nela para poder entender as relações, entender as conexões, entender a influência da cultura na educação e da educação na cultura. Segundo Nogueira, a contribuição de Bourdieu se deu especialmente em suas pesquisas e teorizações sobre os mecanismos das relações de poder no campo cultural. E aí tem algo extremamente relevante para nós, professores, porque através da reflexão de Pierre Bourdieu, nós começamos a compreender que a cultura perpassa todo o fazer humano, que a cultura também influencia os processos educativos, as avaliações, as seleções de cursos, as estruturas administrativas do processo educacional e dirigindo a cultura ou dirigindo a educação em todos estes aspectos, a cultura se mostra como sendo um meio de relação de poder, de legitimações de posição social e também de fortalecimento de estruturas sociais reacionárias, conservadoras. Os estudos produzidos por ele são hoje referências, dada a fertilidade de instrumentos conceituais para a compreensão das estratégias de reprodução da sociedade, das lutas simbólicas travadas pela apropriação de bens que no plano cultural são realizadas por agentes sociais visando o monopólio da competência e do poder. Em outras palavras, Pierre Bourdieu nos mostra que através da educação, através do sistema educacional, existe uma reprodução da estrutura social, na qual a cultura é um dos elementos preponderantes para que essa reprodução ela ocorra. Sendo assim, o propósito obstinado de desvendar de maneira fértil os mecanismos de poder que permeiam as intrincadas redes de relações sociais conduziu Bourdieu a realizar análises críticas à educação, tendo como foco as relações de poder oriundas do complexo mundo do capital cultural e sua relação direta com o êxito e reprovação no sistema educacional. Ora, o que Bourdieu, em suas pesquisas, percebeu? Percebeu que havia uma relação direta entre o êxito que os alunos alcançavam no processo ensino-aprendizagem e o capital cultural, ou conjunto de informações culturais, de habilidades, de gostos para com determinados elementos da cultura
que eles recebiam em casa, ou não. O capital cultural ou os elementos da cultura valorizados pela sociedade eram reproduzidos, eram fortalecidos na escola. E muitas vezes, os alunos que não recebiam essa influência, ou este ensinamento, ou esse estímulo para determinado capital cultural em casa, ou na sua igreja, ou na sua comunidade, quando chegavam na escola, essas crianças elas se mostravam desqualificadas no processo avaliativo, porque não traziam consigo esse capital cultural, enquanto que outras crianças de determinado perfil social, que eram estimulados pelos pais, pela comunidade, pela família, pela igreja e etc., eram estimulados a possuírem aqueles valores valorizados, ou aqueles elementos da cultura valorizados pela sociedade. Quando chegavam na escola e viam aqueles valores sendo reproduzidos e sendo valorizados, é claro que eles alcançavam êxito no processo avaliativo. Nesse sentido, então, o sistema escolar, longe de ser um fator de mobilidade social, de oportunidade para que o pobre saia da sua condição de pobreza e possa ascender socialmente, o sistema escolar, de repente, ele é representado como um dos componentes sociais mais eficazes na tarefa de perpetuação das relações de poder. E a justificativa para isto, segundo Bourdieu, é que o sistema escolar oferece toda a aparência e argumentos legitimadores das diferenças sociais, além do que confirma a herança cultural e o status social é posto como pertencente à esfera do natural. Em outras palavras, o que Bourdieu concluiu é que a escola ou o sistema escolar, que deveria ajudar as pessoas mais desfavorecidas da sociedade a ascenderem socialmente, pela educação, encontrarem um espaço na sociedade, esse mesmo sistema escolar, comprometido com os valores culturais de uma classe dominante, reforçava os valores dessa classe dominante e criava todo um discurso ideológico de poder, no qual aqueles que não alcançavam o êxito no sistema escolar se viam, de uma maneira justa, impedidos de continuarem a estudar. Porque essas pessoas, elas recebiam ou ouviam o diálogo ou o discurso ideológico de que elas não possuíam o conhecimento necessário para continuarem nas séries posteriores. E, na verdade, esses conhecimentos nada mais eram do que o conhecimento, as habilidades de uma determinada classe social. Nesse sentido, além de excluir as pessoas desfavorecidas da sociedade das oportunidades de ascensão social, o sistema escolar legitimava, confirmava que, de fato, aquele grupo social, ou aquela criança, ou aquele adolescente, aquele jovem, de fato, mereciam ascender, passar para as outras séries, porque possuíam as habilidades, eles eram inteligentes, possuíam conhecimento, haviam aprendido no processo ensino-aprendizagem. Estas diferenças, contudo, não são nem primárias, nem unicamente reforçadas pelo sistema escolar. Bourdieu ele coloca que o primeiro espaço social no qual essas diferenciações elas ocorrem e elas são ensinadas, elas são até legitimadas, é a própria família. A família ensina, a família repassa para a própria criança, para o jovem, para o adolescente, de que o sistema social no qual ele nasceu,
foi, é e sempre será. Da mesma forma, porque a sociedade é aquilo que sempre deve ser, ou que sempre foi. Nesse sentido, então, a família ela contribui para reforçar toda uma ideologia de dominação que é chancelada, que é confirmada no processo escolar, um processo de ensino. Segundo Bourdieu, na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais por via indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos. Um certo ethos como sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados que contribuem para definir entre coisas, atitudes, face ao capital cultural e à instituição escolar. A herança cultural, que difere sob dois aspectos, segundo as classes sociais, é responsável pela diferença inicial das crianças diante da experiência escolar e constantemente pelas taxas de êxito. Então, o que Bourdieu concluiu é que a falta de êxito no processo de ensino-aprendizagem reflete nada mais, nada menos do que relações de poder. Reflete nada mais, nada menos do que a influência da cultura no espaço educacional. Se determinada criança recebe de seus pais o capital cultural valorizado pela escola, é claro que ela vai alcançar êxito no processo educativo. Contudo, se a criança não recebe da família o capital cultural valorizado pela sociedade e valorizado pela escola, é claro que ele vai ter grandes dificuldades em obter êxito no processo ensino-aprendizagem. Para Bourdieu, o capital cultural está presente na vida dos indivíduos, pelo menos de três formas: o estado incorporado, o estado objetivado e o estado institucionalizado. O estado incorporado seria sua presença se mostra, por meio das disposições duráveis do organismo, presente nos gostos, na habilidade maior ou menor de verbalização ou escrita da língua culta e nas informações sobre o mundo escolar. Tais caracteres na vida dos indivíduos atual no estado incorporado, sua presença se mostra por meio das disposições duráveis do organismo, presente nos gostos, na habilidade maior ou menor da verbalização ou escrita da língua culta e nas informações sobre o mundo escolar. Tais caracteres na vida dos indivíduos atua de maneira marcante no delineamento do futuro acadêmico. No estado objetivado, este capital cultural se evidencia na posse de bens culturais como livros, artefatos antigos, instrumentos musicais, esculturas, pinturas, computadores. E no estado institucionalizado, o capital cultural materializa-se através da posse de diplomas escolares. Contudo, as qualificações e status conferidos por estes diplomas dependem de quem os chancela. Em outras palavras, no estado incorporado, uma criança que planeja ser advogado, que deseja fazer direito, geralmente já tem em casa um advogado ou a sua mãe é advogada. Então já tem em casa todos os elementos culturais que facilitarão o êxito deste adolescente e desse jovem para o estudo. Ele tem em casa livros,
ele tem casa bons computadores, ele tem a internet, que é o estado objetivado. No estado incorporado, ele vê o seu pai falando, gesticulando, a sua mãe argumentando. O vocabulário dessa criança ou desse adolescente e desse jovem tende a ser mais rico. Este jovem, este adolescente tende a ter uma precisão sobre o que deseja. E, além disso, sob o estado institucionalizado, este jovem, ele, devido às condições materiais, ele será dado a ele a oportunidade, as condições de fazer, de repente, um curso de direito em uma universidade reconhecida. Então, ele terá não somente um diploma de bacharel em direito, mas ele terá o diploma, porque a instituição na qual ele estudará concederá a ele uma posição de destaque, de proeminência, diante de outros jovens que não tiveram acesso à mesma instituição reconhecida socialmente. Para Bourdieu, em sua estrutura de análise e relações de poder, o conceito de capital cultural emerge da necessidade de se entender as discrepâncias do desempenho escolar existente entre indivíduos provindos de diferentes grupos sociais. O fator cultural é um elemento significativo na construção e legitimação das desigualdades escolares. Observem, o fator cultural, a cultura, ela não somente constrói as desigualdades, mas ela legitima. A cultura é tanto uma forma de identificação de uma coletividade, como também de perpetuação das estruturas vigentes de êxito na vida. Os jovens se reconhecem, os jovens, as crianças, os adolescentes possuem assuntos em comum, uma vivência em comum, existe um cabedal de conhecimento e de experiências culturais. A partir desse cabedal de experiências culturais, as pessoas elas se aproximam por identidade e se veem parte de uma coletividade, de um grupo social. E estes que se veem parte de uma coletividade, de um grupo maior, eles percebem que as coisas são como devem ser. E quando as pessoas dizem ou pensam que as coisas são, ou seja, a sociedade é como deve ser, então este pensamento contribui para que o sistema social, a estrutura social se perpetue, se mantenha. Presente e fomentada tanto na família como no sistema escolar, a cultura é o conjunto complexo de significações que, por sua hierarquização e relação direta com determinada classe social, estão distribuídas de forma desigual pelos agentes sociais, dentro da estrutura social desejável por eles. Em outras palavras, o acesso à cultura, em todas as suas manifestações, não é dado para todas as pessoas. Quando nós falamos o Estado incorporado, o Estado objetivado, o Estado institucionalizado, ora, nós sabemos que não são todas as crianças que possuem pais dados à leitura, dados à escrita, dados à valorização do estético, do belo, do cinema, do teatro, da leitura, do debate. Não são todas as crianças que possuem pais que têm interesse ou até condições financeiras de comprarem livros,
instrumentos musicais, elementos materiais que poderiam otimizar ou oportunizar um aprofundamento no estudo. Nem todas as crianças no Brasil têm computadores, internet em casa. E, além disso, nem todas as crianças possuem pais com condições financeiras de dar para essas crianças a oportunidade de estudarem em boas instituições de ensino particular. Isso mostra, então, que essa diferenciação, essas oportunidades, elas não são iguais. Essas diferenciações, elas contribuem para que a criança alcance êxito ou não alcance êxito no processo educativo. Essa cultura ela é distribuída de forma desigual pelos agentes sociais e gera, portanto, desigualdade no processo ensino-aprendizagem. O aspecto valorativo dessas significações torna-se meio através do qual as classificações e hierarquizações sociais se fazem e se perpetuam. Segundo Almeida, para Bourdieu, a classificação dos valores é objeto de uma luta entre grupos sociais que ocupam posições diferentes no espaço social hierarquizado. Ou seja, quanto mais um grupo social engendra meios para suas práticas, criações, formações e conceitos sejam valorizados, ainda mais ele alcançará a eficácia na elevação de seu status quo diante de uma dada coletividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mundo social é um mundo que está em constante conflito. As classes sociais ou os grupos sociais, e quando eu digo grupos, é preciso que você perceba que a atual conjuntura da história humana, ela é composta por grupos, mais de 2 grupos. Não existe agora aquela ideia, a ideia que a sociedade ela é composta entre os burgueses e os proletariados. A sociedade pós-moderna é uma sociedade com nichos, com grupos, com aldeias, com vertentes as mais diversas da sociedade humana. E essa sociedade, o espaço social, ela é hierarquizada. Existem grupos que se fazem presentes e que uns são socialmente mais relevantes ou mais importantes do que outros dentro dos valores sociais idealizados por aquele grupo que está no poder. E essa hierarquização e esses grupos sociais estão constantemente em atrito, em busca de alcançar uma hegemonia social. Neste aspecto, então, quanto mais um grupo engendra meios para que os seus valores sejam colocados em prática e os outros grupos aceitam esses valores, então ainda mais esse grupo que alcança poder sobre os outros, transmitindo os seus valores culturais, transmitindo a sua cosmovisão, ainda mais esse grupo se projeta acima de todos na coletividade. Portanto, o que podemos compreender é: quanto mais os valores culturais de uma dada coletividade é valorizado, mais esse grupo está acima dos demais grupos da sociedade. Então, o que eleva um grupo sobre os outros é o aspecto cultural. Na visão bourdieusiana, o grupo que vence a luta pela definição dos valores legítimos consegue impor para o conjunto da sociedade uma justificativa moral para a sua própria posição dominante.
Isso é interessante você perceber. A cultura, então, legitima a posição de dominação. E não somente a de dominação. A cultura também justifica, legitima, abre caminhos ideológicos para que aqueles que são dominados aceitem voluntariamente a dominação pelo processo de violência simbólica. Os valores podem, então, se constituir instrumentos de dominação e, assim, relações de opressão, de exploração podem ser disfarçadas, passando a ser percebidas como princípios de distinção e hierarquização naturais, isto é, inscrito naquilo que é percebido como a ordem natural das coisas. Como já falei anteriormente, as coisas são como foram, como são e como sempre serão. A estrutura social, as oportunidades de estudo, as condições práticas, materiais da existência humana, são exatamente a expressão da pura realidade e não há possibilidade de subverter esse sistema, porque é o sistema natural, é o sistema que deve ser. Este ocultamento, então, das relações de opressão e exploração, além de ser fomentado no seio familiar e por meio das instituições religiosas, encontra sua materialização orgânica e socialmente justificada e legitimada nos estabelecimentos de ensino. Observe aí, grava bem aí. Como é que, onde essas relações de opressão e exploração são legitimadas, elas são engendradas, elas são construídas na família, nas instituições religiosas e no sistema de ensino. Então perceba o quanto existe de engendramento ideológico na mente das classes sociais, o quanto existe de reforço ideológico nos indivíduos, nas classes sociais, as mais diversas, o reforço daqueles valores da classe dominante, que se faz presente primeiramente na família, depois na religião e depois no sistema escolar. Tal escolarização obrigatória, sob a égide da busca do bem comum e elevação do nível cultural do povo, camufla perversamente os conflitos sociais existentes na sociedade, na medida em que incute nos educandos os valores da classe dominante. Contudo, sem dar-lhes as condições necessárias para alcançar tais valores. Em outras palavras, estimula-se o estudo, estimula-se o ensino, afirma-se que o meio de ascensão social é o ensino. Contudo, quando a criança é posta no sistema escolar, o próprio sistema escolar, comprometido com os valores de uma dada classe social, determinado grupo social, exclui essa criança. Não permite que essa criança tenha êxito. E não tenha por quê. O discurso ideológico é porque a criança não tem as qualificações, não tem as habilidades, não tem o conhecimento, não tem os elementos materiais para que ela possa alcançar êxito no processo ensino-aprendizagem. É nesse sentido, então, que Bourdieu diz que é um sistema mau. Há uma maldade nesse sistema. Por quê? Onde está a maldade? A maldade está na promessa de ascensão, através da educação. Contudo, esta educação é viciada e é o meio ideológico para que não haja a ascensão social prometida. Este é o caso da supervalorização concedida aos cursos de medicina, direito, engenharia,
culturalmente reconhecidos como símbolos de status e que estão ideologicamente à disposição de todas as pessoas, para quem quiser ser doutor. Contudo, a questão histórica, a questão prática, é que estes cursos estão à disposição nas boas instituições, nas instituições chanceladas e reconhecidas socialmente, apenas para uma pequena parcela da população brasileira, que tem um capital financeiro adequado para se formar em tais especialidades. Ora, uma boa parte dos alunos das escolas federais são alunos cujos pais tiveram condições materiais, financeiras, de pagar para os seus filhos uma boa formação escolar no ensino fundamental e no ensino médio. Estes fizeram o Enem, alcançaram boas notas e escolheram do universo das melhores faculdades no Brasil quais faculdades eles gostariam de estudar. E escolheram aquelas instituições reconhecidas e valorizadas, chanceladas pela classe dominante, reconhecido pelo mercado. Portanto, essa escolha, essas oportunidades, elas não são iguais, elas são profundamente desiguais. Contudo, a política, a propaganda é que estes cursos estão acessíveis a qualquer pessoa no sistema educacional. Embora seja ensinada a valorizar determinadas áreas do saber e campos de trabalho, a maior parte da produção ou da população brasileira não possui recursos suficientes para conceder a seus filhos uma boa formação no ensino fundamental e médio, ao ponto de torná-los adequadamente competitivos com aqueles outros jovens da classe média e alta. Neste contexto, ideologicamente repassado, o valor da classe dominante e a aparente oferta igualitária, de acesso ao conhecimento. Contudo, as condições reais de acesso a esse capital cultural, de fato, são parcos e, em certas situações, quase nulas. Além do que, parte significativa deste também se herda e se aprende no recesso do lar, como nós falamos anteriormente, e que Bourdieu assinalou. Existem certos valores, certas habilidades, certas capacidades que se aprendem, que são otimizados, que são alimentados a partir do capital cultural familiar. Então, existe uma complexidade de fatos, de relações, que inviabilizam muitos jovens e, de fato, concorrerem em um páreo igual com aqueles jovens que tiveram uma vida favorável, quer seja no aspecto financeiro, como também no aspecto do capital cultural vivenciado em casa e na sociedade, no grupo social do qual eles procedem. E somada a esta questão, aqueles que conseguem adentrar ao nível superior de ensino, naqueles cursos ideologicamente valorizados, observem, ao término dos estudos, padecem do constrangimento público de não possuírem a chancela deste ou daquele estabelecimento de ensino superior, reconhecido socialmente pela classe dominante. Quer dizer, é um jovem que conseguiu entrar no curso de administração, mas em qual faculdade ele terminou o curso de administração? Ele fez medicina, mas em qual grande centro dos cursos de medicina, qual grande faculdade reconhecida, chancelada pela sociedade é que ele foi formado? Então é preciso perceber essas questões que Bourdieu nos chama a atenção. Por esta conjuntura, fica evidente que o sistema educacional não é neutro, de forma nenhuma. O sistema educacional não é neutro. Por que ele não é neutro? Ora,
Segundo Bourdieu, ele não é neutro porque ele está comprometido com determinada classe social. Ele está comprometido com os valores de uma determinada classe social. Ele não é neutro porque ele restringe. Ele não é neutro porque ele seleciona maldosamente, separa maldosamente, pelo processo de exclusão, pelo processo avaliativo. A avaliação é que viabiliza essa seleção maldosa. Um grupo que não possui o capital cultural valorizado pela classe dominante e aquele que possui o capital cultural valorizado pela classe dominante, que foi aprendido em casa, que foi reforçado na igreja, no seu grupo social, na família, e também foi legitimado na escola. Embora considerar a escola como pertencente à esfera das relações de poder, o pensamento bourdieusiano vê no espaço escolar um ponto de tensão contínua, no qual a subversão torna-se possível e a transformação histórica palpável. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer com isso que Pierre Bourdieu pode ser comparado pode ser dito que ele é um sociólogo da esperança. Por que um sociólogo da esperança? Porque anteriormente ele afirma, não é neutro, o sistema educacional não é neutro, ele está comprometido com determinada classe social. Mas ao mesmo tempo que ele percebe que o sistema educacional está comprometido com determinada classe social, as suas pesquisas mostraram claramente que esse espaço educacional, que não é neutro, possuía no seu cerne embates, conflitos, tensões, as mais diversas, ocasionadas pela pluralidade dos grupos sociais que nela se fazem presentes. Esta pluralidade dos grupos sociais, com capitais culturais distintos, com valores distintos, com necessidades distintas, com projetos, planos, aspirações distintas, geram no seio da instituição escolar conflitos, tensões, e de maneira contínua. E é nessas tensões que é possível subverter, que é possível mudar, que é possível transformar a escola em um espaço de transformação social, de mudança histórica. Mesmo comprometida com os valores da classe dominante, na sala de aula o professor pode fazer a mudança. Na sala de aula o professor pode ser muito mais do que um transmissor de conhecimento, ele pode ser um educador. E percebendo a dinâmica histórica das relações de poder no espaço escolar, o professor pode mediar uma educação libertadora, reflexiva, transformadora, valorizando as particularidades de cada aluno, observando o capital cultural presente na sua turma e efetivamente, através do processo avaliativo, valorizar as qualidades, as habilidades que os alunos trazem de casa e dentro de si, em seus corpos. Para Bourdieu, todos os espaços sociais estão em contínua tensão. Os vários indivíduos de um dado campo estão em constantes conflitos pelo capital cultural e social, e os campos igualmente se imbricam através da busca por reafirmar seus interesses e valores. Isto, aplicado ao espaço escolar, aponta para o fato de que as contradições no sistema de ensino podem ser meios conducentes para mudanças, tanto em sua esfera de influência e ação, como também no espaço social para além de seus muros institucionais.
Exatamente isto. Ou seja, os conflitos no processo educativo ou no próprio espaço escolar, eles podem ser muito bem conduzidos para que ocorram mudanças práticas no processo ensino-aprendizagem, na maneira como o professor vê o seu trabalho educativo. E através de uma nova percepção do seu trabalho educativo, o professor pode mediar relações, processos de ensino que possam contribuir para que os alunos possam ascender nos aspectos educacionais, culturais e sociais. Sendo assim, existe um conceito que Bourdieu apresenta em seus escritos, que é o de autonomia relativa. A autonomia relativa do sistema de ensino quer dizer que a educação formal sempre está associada às relações de poder. Observem. A educação formal sempre está associada às relações de poder. Não há uma educação neutra. A valorização do capital cultural, de uma determinada coletividade de status elevado, às necessidades do mercado. Então, o que nós percebemos aí? Nós percebemos aí 3 movimentos. Primeiro movimento, primeira realidade, é que o sistema educacional está comprometido com determinada classe social. Está comprometido com determinada classe social. Segundo elemento, alguém poderia dizer, mas se está comprometido com determinada classe social, onde podemos encontrar esperança para uma transformação na sociedade? Então Bourdieu vai dizer, está comprometido. Os valores são da classe dominante. Contudo, no seio dos processos educativos existem tensões, existe conflito contínuo. Nesses elementos ou nesses espaços de conflito é que pode ocorrer a mudança, pode ocorrer a transformação, na medida de que aqueles que pertencem ao processo educativo reflitam criticamente sobre essas diferenças existentes no espaço educacional. O terceiro movimento, a terceira questão é, portanto, por mais que exista esse conflito, por mais que exista a possibilidade de mudança, por mais que essa mudança ocorra, mas sempre vai existir uma autonomia relativa. Essa mudança ou esses processos de transformações nunca serão absolutos. Assim como não existe uma escola neutra, nunca existirá uma escola 100% libertária. Porque aqueles que estão no poder criam meios estruturais, políticos e ideológicos para tomar o processo educativo em suas mãos com vistas à reprodução de seus valores e da estrutura social. Isso é importante perceber. Nesse sentido, a autonomia da escola sempre será relativa. Mas aqui não há um desencanto, e aqui existe uma afirmação lúcida do que é o processo educativo. Uma percepção lúcida significa você vai para a sala de aula, você é educador, você vai para a escola, você se envolve com os sistemas educacionais. Você sabe que lá o processo, a estrutura, os valores têm a ver com uma determinada classe dominante. Você se envolve, você busca transformar, mas você busca transformar a sociedade tendo os 2 pés no chão. Você tem uma percepção clara sobre a realidade do processo educativo. Você sabe que por mais que você tente mudar, essa mudança nunca será completa, total, porque existirão forças contra a mudança, contra os processos educacionais libertários. E o educador, no caso você que se forma,
tem que ter isto muito bem na mente, claramente isso na mente, para que haja uma perseverança, uma constância, a fim de que essa tensão seja contínua e a possibilidade de subversão das estruturas sociais ocorra através da sua atitude consciente como educador. Todavia, o espaço escolar pode ser um local democrático, como temos falado, no qual os alunos podem ser valorizados como sujeitos que potencialmente podem romper com as amarras do sistema de alienação e abrir novas possibilidades de ser, ter e produzir no mundo. Mas quando nós falamos desse aluno que rompe as amarras do sistema de alienação, ora, esses alunos, eles só alcançarão essa ação revolucionária se o professor for o primeiro a ter consciência dessa autonomia relativa, dessas tensões contínuas, dessas relações de poder que estão impregnadas no sistema educacional. Portanto, o primeiro que deve se desfazer das amarras do sistema da alienação não é o aluno. O primeiro a se ver livre, romper com essas amarras, deve ser o educador. Ele liberto, ele crítico, ele sendo um agente de transformação histórica, pode possibilitar, viabilizar esta condição para os seus alunos. Nisto, cabe aos sujeitos da instituição escolar o papel de trabalhar a fim de que os jovens das classes não privilegiadas com capital cultural legitimado, desde o seu nascimento, venham a obter mais êxito na vida escolar. E isso, é claro, isso compromete demasiadamente o professor, porque geralmente nós atribuímos ao Estado essa responsabilidade. Contudo, Bourdieu percebe que o professor tem um papel social, o professor tem uma função dentro desse engendramento, dessa produção de uma nova estrutura social, dessa nova conjuntura social. Reconstruir a sociedade em novas bases é uma responsabilidade também do professor, quando realiza o seu trabalho como educador de uma forma crítica, reflexiva e transformadora. Tal prática deve ocorrer, dentre outros momentos, no processo educativo, na avaliação, pois é pela avaliação que o sistema educacional toma para si a complexa e suspeita tarefa de considerar os alunos qualificados ou desqualificados, a partir de um conjunto de ações, de habilidades intelectuais e determinados conhecimentos, que são previamente selecionados. Isto certamente é algo difícil de se ouvir, porque aí nós percebemos que o professor, sim, pelo pensamento de Bourdieu, o professor, sim, pode estar sendo uma das peças fundamentais para a reprodução de um sistema social alienante, que expropria, que exclui determinada classe social, exclui de processo de ascender socialmente. E isto ocorre através do processo avaliativo. Observe. A avaliação como uma das engrenagens para a reprodução do sistema educacional excludente. Portanto, o professor deve entender que ele não vai somente contribuir para uma nova sociedade, para oportunizar os alunos obterem êxito no campo educacional e êxito no campo de trabalho, simplesmente transmitindo conhecimento.
O professor pode ser muito competente para transmitir conhecimento, a cultura legitimada. Mas através dos processos avaliativos, o próprio professor que deseja contribuir para que o seu aluno possa ascender socialmente, pela avaliação ele impede que isso ocorra. Porque esse professor ele não se utiliza de meios avaliativos adequados para a sua classe. E quais seriam esses processos avaliativos adequados? Ora, seriam aqueles que contemplariam as qualidades específicas dos seus alunos. E não aqueles processos avaliativos nos quais os elementos do capital cultural trazido de casa sejam valorizados. Porque, caso contrário, se é assim um processo avaliativo, então aqueles que já trazem de casa certo capital cultural já estão passados, já alcançaram o êxito. E os outros, e os demais, dificilmente alcançarão êxito no processo avaliativo e, portanto, não alcançarão êxito também na própria vida. A separação, a discriminação e qualificação dos indivíduos, tendo como base certos aspectos culturais elitistas, tornam o processo educativo um esquema mau, de cartas marcadas, e chancelado por aqueles que deveriam usá-lo como forma de libertação das amarras sociais injustas e condicionantes. Para tal conjuntura seja modificada, é preciso duas questões. Primeiro, que os educadores tenham consciência a respeito das questões ideológicas e relações de poder que subjazem à escolha dos elementos culturais, o conhecimento, as habilidades, as disposições, a serem transmitidos e reforçados pelo sistema de ensino. Ou seja, você como educador, você precisa perceber que o processo educativo está envolvido por relações de poder. Que determinados conteúdos, que determinadas habilidades que se exigem do aluno, nada mais são do que um reforço da estrutura social. E é preciso que o professor tenha muito discernimento para elaborar processos avaliativos que contemplem a individualidade e as características próprias de seus alunos. Porque se ele não assim fizer, ele está sendo peça de manobra, peça de confirmação dos valores de uma classe que está no poder e que quer se manter no poder. A outra questão é a seguinte, que aqueles que possuem a tarefa de avaliar o grau de rendimento e a absorção do capital cultural legitimado tenham sensibilidade para usar o processo de avaliação como meio de estímulo às qualidades individuais, que valorize o capital cultural de cada sujeito, que cada sujeito traz para a sala de aula, e considerem atentamente que este capital incorporado desde a infância, ou a sua falta, influencia diretamente tanto no processo ensino-aprendizagem como na ação avaliativa, visto que os indivíduos tendem a obterem melhores desempenhos naquilo com o qual já estão familiarizados. Estas últimas palavras colocam o professor, o educador, no centro de toda essa dinâmica, de todas essas reflexões de Bourdieu. Embora refletir, ou tendo refletido sobre a relação entre educação e cultura, Bourdieu coloca o professor como sendo uma peça-chave, uma peça que vai mediar, que vai selecionar, que vai conduzir o processo ensino-aprendizagem, ou para a manutenção do status quo, ou para a subversão do status quo, ou para a transformação da sociedade, ou para a manutenção da sociedade, ou para oportunizar o crescimento do seu aluno
ou para mostrar para o seu aluno quão insignificante ele é diante de um capital cultural chancelado, confirmado e valorizado por uma classe que está no poder. É isso então, alunos. Este é o resumo do pensamento, parte do pensamento de Pierre Bourdieu e da maneira como ele articula a relação entre cultura e educação. Estudem o material, o resumo, e se preparem para a semana de avaliações bimestrais. Foi muito bom estar com vocês e esperamos que em outras oportunidades e outros semestres possamos novamente compartilharmos parte do conhecimento que temos adquirido durante esse período juntos, aprendendo e transmitindo conhecimento nessa interação muito gostosa entre professor e aluno. Abraços e bons estudos!